Amém. Atos capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Deixe sentar. Irmãos, o que nós queremos enfatizar nesta hora, apesar de tantas vezes temos mencionado isso, você vai lembrar inúmeras vezes, há mensagens incontáveis que nós temos aí, em que mencionamos esse texto, falamos, separamos bem direitinho o que é o mundo e a sua autoridade, e o que é a igreja e a sua autoridade. Mas em virtude de necessidades que nós sentimos no nosso espírito, às vezes temos que falar a mesma coisa 500 vezes. Isso não é problema. Acreditando nós que seja a vontade de Deus, é isso aí que nós vamos falar mesmo e acabou a história. E como o ministério tem crescido, o que eu considero o ministério crescer? Não é dinheiro. Isso não é crescimento ministerial. Amém? Dinheiro não é crescimento ministerial. Não compramos propriedades novas? Não, isso também não é crescimento ministerial. Crescimento ministerial são vidas sendo alcançadas com a visão do ministério, a visão de pregar a Cristo, a maneira como nós entendemos que ele tem que ser pregado. Isto é crescimento ministerial. E tantos contatos e tantas pessoas, não só comigo, certamente com vocês, aliás, alguns já têm me participado dessas experiências, de estarem junto com outros irmãos que não entendem a visão real da Escritura e colocam autoridades carnais acima das autoridades espirituais. Não, e eu vou morrer. Um dia hei de morrer em nome de Jesus, porque assim espero adentrar na glória do Senhor. Mas vou morrer dizendo que o que manda neste mundo é o espiritual. Amém? E espiritual, a Escritura diz em Apocalipse 1:6, que Jesus Cristo com seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Quem manda neste mundo somos nós. Quer uma prova? Deixa o diabo atacar qualquer um, eles vão recorrer a quem? É a igreja. Pai de santo não expulsa demônio. Padre não expulsa demônio, porque a Escritura diz: se Satanás expulsasse Satanás, seu reino ficaria dividido. Quem expulsa o diabo somos nós, os crentes. Só reconhecemos um Deus, o Deus da Bíblia. A autoridade é dada a nós. Está lá em Apocalipse 12, a mulher que é símbolo da igreja, revestida do sol, que é símbolo da glória de Deus, tendo a lua, que é símbolo da regência da terra, onde? Debaixo dos seus pés. Então, a Escritura se tem elucidado a nós, e muitos antes de nós, por negligenciarem a Escritura, até inocentemente
pegaram a autoridade do púlpito e submeteram até as armas dos homens, né? Tem pessoas por aí que têm medo das armas dos homens. Conheço relatos de pastores que foram lá e disseram para ele, ó, fecha a igreja aí. Quando ele viu os camaradas de 38, pistola 765 e macaca, né, que eles chamam, metralhadora, o pastor simplesmente fechou a igreja. Eu também já recebi essa proposta, mas como você pode ver, eu estou de pé e te garanto, não fechei a igreja não, né? Então, quem manda no mundo somos nós, porque Jesus Cristo falou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A autoridade para reger neste mundo é dada à igreja. Por isso diz que nós fomos comprados com sangue. Qual o preço de sangue? Sangue é vida. Quanto você paga por uma vida? Não existe valor para isso. Jesus Cristo deu a sua vida para que nós reinássemos com poder e glória. E muitos crentes, vamos chamar de crente, né, para não perder o amigo, muitos crentes têm sujeitado-se às autoridades do mundo e têm tentado colocar a igreja debaixo deles também. Não, meu irmão, não estamos aqui para isso. Você vê que os apóstolos aqui, eles estão sendo perseguidos, por quê? Porque tinha um homem lá enfermo e Pedro chegou lá e disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem se pôs de pé, ele deu a mão, ajudou o homem entrou no templo saltando, pronto, prenderam Pedro. Depois que o apresentaram, está escrito aqui, no dia seguinte, reuniram-se, a turma, os santões, né, os que tinham suas vestes arrastando pelo chão, se reuniram, Anás e Caifás, sumo sacerdote, quer dizer, 2 sumos sacerdotes, com o sumo sacerdote, Anás e Caifás, que coisa, sabe o que tinha acontecido aqui? Não era possível 2 sumos sacerdotes, só que eles já tinham se vendido para o Império Romano, e aí o Império Romano ditava quem ia ser o quê? Colocou 2 sumos sacerdotes dentro do mesmo sinédrio. Eles regiam alguma coisa? Eles dirigiam alguma coisa? Quem se vende para o Estado não presta para a obra de Deus. Quem se vende para o Estado, quem se corrompe nos princípios bíblicos, não serve para o reino de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é o quê? A palavra de Deus. Estatuto para a nossa vida é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. É nisso que nós andamos, é isso que promete o pão na nossa mesa. Bênçãos, Deuteronômio 28, bênçãos proferidas do monte Gerizim. E acontecerá que sempre que tu guardares a palavra do Senhor, o teu Deus, Ele te colocará por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo. Emprestarás a todo mundo, todas as nações, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Bendito tu serás no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua amassadeira, bendito ao entrar e bendito ao sair. Os teus inimigos irão por um caminho, fugirão por 7. Tu os perseguirás até os consumir, porquanto guardastes a palavra do Senhor, o teu Deus. Estatuto para a minha vida é Bíblia. Antes de conhecer esse estatuto, seguindo a outros milhares que existiam por aí, qual era o nosso filme? Era a vela na pedreira para o Xangô. Era isso que os estatutos dos homens nos davam. Era o alguidar na encruzilhada, como eu sempre digo, para os cachorros comerem, para sujar a rua. Isso não é religião. Religião é a nossa. O que nos dá dignidade, hombridade e retidão é Bíblia, é Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho te arranca da lama e te põe de pé como um homem mesmo. O Evangelho, sim. Quando você não conhece o Evangelho, tu anda curvado pelas encruzilhadas. Vai de madrugada para a porta do cemitério botar despacho. Isso é religião. Mas os estatutos dos homens aplaudem isso. O seu presidente, se é que você tem presidente, eu não tenho. Mas se você tem um presidente, é isso que ele vai lá para os terreiros de macumba oferecer os seus bois, fazer os seus discursos de duplo sentido.
Aliás, que teve uma tal de Assembleia de Deus de Madureira aí que deixou ele lá, né? Somos todos brasileiros, somos todos crentes. E eu já disse que eu não sou crente como ele. Eu não vou entrar no mesmo céu que ele, de jeito nenhum. Me nego. Naquela condição em que ele vive, ele tem muito que aprender, ele tem que sentar num banco e aprender comigo. Eu tenho muito para ensinar para ele. Meu irmão é aquele que é remido e lavado no sangue de Cristo. De outra sorte não temos irmãos. E a Bíblia diz: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Nós temos um acordo, que todo pecador tem que se render à cruz de Cristo. Amém? Acabou a história. Esse é o estatuto da nossa vida. Pedro chega aqui: não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Diante de quem está falando isso? Autoridades do povo. Estava lá, os que dirigiam, os que lideravam. Vocês o crucificaram, mas eu tenho uma notícia para vocês: ele está vivo. E agora, depois que vocês crucificaram, ele tem mais poder do que quando ele estava aqui diante dos olhos de vocês. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jogaram lá na prisão, espancaram, ameaçaram, depois disseram, lá no verso 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de vós ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, porque não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí, irmão, você sabe que vão tentar te calar? Você sabe que tem crente nesse mundo que ninguém tentou calar ele, ele calou-se por si só. Irmãos, prefira a morte antes disso. Não seja um crente covarde. Paulo diz assim: olha, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu bem quisera partir, é o que Paulo está dizendo. A glória da minha vida é partir, porque eu sei que eu vou receber aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Está guardando-me a coroa da justiça, a qual o Senhor dará a todos aqueles que o amam e amam a sua vinda. Paulo não tem nenhum prazer neste mundo, não está pensando em nada deste mundo, ele está pensando apenas nas coisas da eternidade. E aqui Pedro, João estão dizendo diante das autoridades: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Homens de Deus desafiando as autoridades. Aí entra a minha pergunta: como é que alguns crentes degenerados, sem conceito, sem princípio, que não sabem nada de Bíblia, nunca tiveram a dignidade ou sei lá, a oportunidade, seja lá o que for, o fato é, não sabem nada de Bíblia, querem dizer que a autoridade da igreja tem que se submeter à autoridade do mundo? Quando o diabo se levanta contra você, qual é o estatuto que você menciona? Em Mateus capítulo 4, qual foi o estatuto que Jesus Cristo mencionou para vencer o diabo? Quando você quer ser curado, qual é o estatuto que você menciona? O que rege a sua vida? O que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Qual é o estatuto que tem posto o pão na sua mesa? Qual é o estatuto que ordena um anjo para acampar-se ao redor daqueles que o amam e os livra? Qual é o estatuto? Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso, nós sabemos a quem temos que servir. Qual foi o estatuto que nos tirou dessas imundícies todas que eu já mencionei aqui? Qual foi o estatuto que nos livrou de dar beijinho nos bonecos do Império Romano?
da organização católica. Então, meu irmão, se você reconhece o valor da Bíblia na sua vida, entenda que você deve cada vez mais se aprofundar nela. Conhecê-la profundamente é o que vai nortear a sua vitória. Lá no mesmo monte lá, depois do Monte Herbal, Deus pronuncia lá em Deuteronômio 28 as maldições. E as maldições é para quem? Para aqueles que não guardam a palavra. Observa aqui em Atos capítulo 5, no verso 12, diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Ora, é assim. Os homens querem calar este estatuto, porque o mundo jaz no maligno. Jesus Cristo falou: vós não sois deste mundo, como eu não sou deste mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vós não sois deste mundo, antes eu com meu sangue vos comprei, o mundo vos odeia. Mas que importa se o mundo te odeia ou não? Ele não pode impedir a tua missão. Que interessa se o mundo te odeia ou não? O câncer não pode te parar, nem o diabo. Que dirá os homens que estão abaixo do pé do diabo? Nós temos um estatuto e esse estatuto nos garante vitória. Prendam eles, joga eles na prisão. Lá do céu saiu a ordem, anjo vai lá e solta eles. Tem mais, diz para eles pregarem lá no templo, para todo mundo ver que quem manda é o céu e não a terra. Você entende isso? Entende? Não, mas irmão, nós temos que respeitar as autoridades dos homens. Se ela procede de Deus, temos. Senão nós somos maiores. Amém? Quem é rei e sacerdote? Quem é que vela sobre a sua palavra para cumprir? Quem é que pode realmente dar uma palavra e cumprir? É o nosso Deus. Ele te deu uma palavra, Ele cumpre. Qual a palavra que Ele te deu no Salmo 91, verso 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingidos. Irmãos, a autoridade é a nossa. Quem é que expulsa o tranca-rua? Quem é que expulsa a Maria Mulambo? Quem é que expulsa a Pombagira? Quem é que põe o Exu Caveira para correr? Quem é que põe escurraça o 7 capa? Quem manda nesse mundo somos nós. Não são eles, não. Eles podem nos parar? Por que há 20 anos eu prego o evangelho e até hoje ninguém me parou? Já preguei nas praças, nos trens, tudo que é igreja, na rua. Eu prego para tudo que é canto. Tem CD rodando para tudo que é lugar. Por que ninguém nos para? Porque Ele é maior. Ele dá uma palavra e garante. Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E Ele ainda diz: operando eu, quem impedirá?
este ministério não respeita a autoridade nacional, este ministério só respeita a autoridade espiritual. E é por isso que estamos de pé. É por isso que estamos de pé. Outros que respeitam outras autoridades estão lá fazendo aliança com político, pisando no sangue de Cristo e vendendo as ovelhas de Jesus Cristo barato. Nós não nos curvamos à autoridade dos homens. Este é um trabalho para rodar na mão de mais um bocado de crente fracassado e covarde, para que eles saibam que tem gente diferente deles. Eles precisam saber que ainda existe 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E cada vez aperta-se mais. Cada CD que eu lanço eu vejo uma bofetada na cara desses pastores fracassados. E de irmãos também, covardes. Não inventaram a arma para te matar, meu irmão. Não inventaram a prisão para te segurar. Não tem demônio que se sustenha diante de ti que dirá homem. Está escrito: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? A vida do homem é como a flor da erva, cerca-se a erva, se murcha a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, essa daqui, permanece para sempre. É essa aqui que permanece para sempre. Os estatutos que os homens fazem nos seus congressos já estão ultrapassados, e muito mais quando Cristo Jesus se manifestar. Ele regerá o mundo com a vara de ferro que sai da sua boca, a Bíblia. Não reconhecemos outra autoridade. A igreja foi chamada para fora. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa declaração: eu sou Cristo mesmo, Filho do Deus vivo, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que tu liga na terra, eu ligo no céu. É isto que manda nas nossas vidas. Você tem tido pão na sua mesa? Acredite, é por causa desta palavra. O diabo não pode te tocar? Acredite, é por causa desta palavra. A enfermidade não te abateu? Acredite, é por causa desta palavra. É por ela que você tem que viver, e é por ela que, se preciso for, você deve morrer. É por ela. Esse Jesus a quem vós crucificaste, vocês pensaram que acabaram com ele? Tem uma notícia para vocês: Deus o ressuscitou. E tem mais, hein? Nós somos testemunhas, vimos ele vivo. Vocês acharam que uma cruz com 3 pregos podia deter o Senhor da glória? Tem mais uma notícia para vocês: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser ao nome de Jesus. Diante deste nome se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os homens dizem mata, os homens dizem prende, os homens dizem açoita, mas o Espírito Santo vem e diz solta, dá graça, consola e entra na glória do Pai. Lá em Atos 23, vemos um outro homem de Deus que também não se curvou diante das autoridades. Apenas vamos pegar uma palavra para quando essa mensagem entrar na casa de certos crentes fajutos e certos pastores mercenários, apenas para que eles saibam que quando eles estiverem pregando sobre esse texto, enganando o povo, o chicote e a justiça vai persegui-los, a espada vai alcançá-los, e eles serão abatidos pela sua covardia. O sangue de Cristo é sangue de um ser valente, e valente não gera covarde. Atos 23 diz: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batesse na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de
ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu. Uma autoridade do teu? Não sabia que ele era quem? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote é autoridade o quê? Espiritual. Paulo, como judeu, está falando: não sabia que ele... Não posso falar da autoridade do meu povo, porque eu também sou espiritual. Eu também sou judeu, não poderia falar dele, mas eu não sabia que ele era o quê? Sumo sacerdote. Não era um governador, um prefeito, um presidente vagabundo, se vendendo para os terreiros de macumba. Não é isso que Paulo está reconhecendo como autoridade. Ele está reconhecendo como autoridade um sumo sacerdote. Não é um vagabundo qualquer. Mas será que eles não leram isso? Esses pastores que estão aí vendendo a igreja, será que eles nunca leram isso? Eles já leram sim, mas não tem problema. A medida dos amorreus tem que transbordar para que Deus decrete o seu juízo. Nós sabemos disso. Deus age na hora certa. Quando ele levantar um rei e dizer assim: vai lá agora e extermina os amalequitas, a palavra vai se cumprir. Então, meu irmão, Paulo não está falando que nós temos que respeitar autoridade nenhuma. Ele está falando da autoridade do teu povo. E qual é o teu povo? A que povo você pertence? Você pertence ao mundo? Ou você pertence à igreja? Não falarás mal da autoridade do teu povo. Está escrito: não falarás mal do ungido do Senhor, não toquem meus ungidos, nem a meus profetas faças mal. Está escrito sim, autoridade espiritual. Não temos nada a ver com homem algum. Quanto aos homens por aí, não temos nenhuma parte com eles. Não sentamos na mesa com eles, para que eles não tenham direito de pedir sentar na mesa conosco. Só compactuamos com aqueles que são remidos e lavados no sangue de Cristo, que fazem parte da mesma fé e do mesmo testemunho. Aqueles que dizem: nós somos testemunha, esse Jesus está vivo e ressurreto mesmo. Com esses é que nós andamos, outros não andamos. Não temos parte nenhuma com eles. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, não diz que nós temos que nos submeter à autoridade deste século, porque está escrito: o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Pastores, amigos nossos, amigos entre aspas, né, conhecidos, estão cegos pelo diabo, vendendo a igreja a qualquer preço. Quando crentes se levantam com autoridade: pastor, vamos pregar aqui, pastor, vamos pregar ali, pastor, vamos fazer um trabalho aqui, aquilo lá. Não pode. Não pode por quê? Porque os homens não querem. Se Jesus quer, acabou a história, meu irmão. Se Jesus falou contigo, vai e faz. Se Ele te deu a ordem, Ele honra. Ele vela sobre a sua palavra. Ele não é um senhor profanado e corrompido, como muitos que você tem conhecido, que dão a sua palavra, mas não cumpre. Ele cumpre. Se você permanecer firme, Ele cumpre. Então, Pedro, que foi o líder na nação judaica, não reconheceu que os homens fora do projeto de Deus pudessem mandar na vida dele. Paulo foi outro líder que foi lançado ao mundo gentílico, também só reverenciou a autoridade espiritual. Quando a palavra vem de Deus, Pedro diz, né? Julgai vós, se devemos ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Amém. Você recebeu uma palavra de Deus? Não deixe que os homens coloquem nenhuma palavra acima da que você recebeu.
Não deixa, meu irmão. Nós temos te ensinado o caminho está aqui, Salmo 119, 105, lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, palavra de Deus. Nós temos te ensinado Mateus 6,6, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê no oculto, te recompensa publicamente. Esse é o caminho, andai nele. Está escrito na profecia, ouvireis uma voz por detrás, e esta voz dirá, este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a esquerda, nem para a direita. Quando você pregar estas verdades, e aparecer alguém dizendo assim para você, não é bem assim, você diz para ele, que você foi comprado por sangue de valente, foi comprado por palavra de valente. O evangelho que você aprendeu da Bíblia é para valente, não é para qualquer um. Diga que você não é covarde, e quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta diante deles. Então, encerramos dizendo isto: a igreja não tem que se submeter a nenhuma outra lei, a não ser a sua própria lei, que é o estatuto de Deus, a Bíblia. Nenhum outro estatuto deve reger sobre a igreja, a não ser a Escritura, a palavra de Deus. Jesus Cristo fundou a sua igreja e deixou a sua regra, é nela que nós temos que andar. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Amém, irmãos? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.